Oi, boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Bom estar com vocês. Feliz de estar com o meu irmão Ion, pastor Ion. Como ele disse, é uma satisfação muito grande, outra vez, estarmos juntos, né? Depois de um tempo, ficamos sem contato por algum motivo. O tempo nos separou, mas o mesmo tempo nos juntou, a graça de Cristo, a lembrança, a oração. E é muito bom estar com o Ion. Muito bom porque é um homem de Deus. E é um homem de Deus não é por conta dos predicados pessoais. É por conta de que ele busca o Senhor. Não é por conta de um atributo humano. É porque é um homem de oração. Então aproveitem do pastor Ion. Suguem mais. Eu ouvi um mais? Mais. A esposa empresta. Estejam perto dele. Telefonem para ele. Mandem e-mail para ele. Twitter você tem? Não tem. Facebook. Façam, entre em contato. Mas aproveitem dele, porque a gente passa, né? Todo mundo passa. Então, o máximo que vocês puderem aproveitar do pastor Ion, vocês vão sair ganhando. Aproveitar no sentido de ir para a casa dele tomar um café. Aliás, esse negócio do café é muito interessante, né? E seria bom se você espalhasse isso, né? Assim, não só o Ion tivesse um grupo na quarta-feira, quarta-feira. Não só o Ion tivesse um grupo na quarta-feira tomando café, mas outros irmãos, na mesma quarta-feira, no mesmo horário, distribuído pela cidade, ou pelos bairros, né? Outros tomando café com outros irmãos. Então, aqueles, eu não sei se... Estou entrando aqui num particular da igreja, né? Mas assim, seria bom, eu acho que seria bom, se isso acontecesse, né, Ion? Você tomando café na sua casa, com alguns, outros nas outras, distribuindo textos, orando, dando risada. É isso, né? O aproveitar é isso. É estar à mesa. E é uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. É o estar à mesa. É o principal local de Jesus para a ministração. Jesus tinha uma paixão, um desejo, paixão no sentido bom da palavra, um desejo de estar à mesa com os seus queridos, com os seus íntimos. Jesus preferia a mesa da cozinha do que o palanque do templo, de verdade. Jesus gostava de um café. Jesus gostava de estar à mesa com seus discípulos. Aliás, os maiores momentos de Jesus, tirando a crucificação, se dão à mesa. Então aproveitem a mesa uns com os outros. Compartilhem o pão uns com os outros. É um dos assuntos que eu quero falar e eu queria aproveitar a oportunidade, né, de dizer que é muito bonito isso e que seja inspirador aos outros líderes, aos outros irmãos, né? Eu duvido que se alguém tiver esse desejo, eu estou aqui invadindo privacidades, mas eu duvido que se alguém quisesse fazer isso, né, mora longe, e aí, pastor, eu queria fazer isso na minha casa, tudo bem? Aí eu não sei o que ele ia dizer, mas eu acho que você deveria tentar. Conversar com ele sobre isso. É muito legal isso, muito jóia. Gostei de ouvir esse café. Café não, como é que é? Pergunte para... Mas tem café, né? Eu vi café lá? Eu vi, então tá. Então não estou ficando doido. Eu li café. Que o café deixa o negócio mais à vontade, né? Muito bom. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Lucas, no capítulo 24, verso 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Você falou que tem uma água em algum lugar? Eu quero. Lucas, capítulo 24, verso 13. Do 13 ao 35. Naquele mesmo dia... Obrigado. Se o seu irmão não tem a Bíblia, compartilhe a sua com ele, aproxime-se dele, né? Ele que não tem, você que tem, aproxime-se dele para compartilhar a sua.
24 de Lucas, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. Estou lendo na tradução NVI. Eu percebi que vocês têm outra tradução. Né? Na tradução fala 60 estádios, na tradução de vocês, que dá mais ou menos 11 quilômetros. 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós que nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, Jesus, andando com eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer? Na outra tradução, não era necessário, essa palavra é boa, no verso 26, era necessário todas essas coisas. Aqui na NVI, não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão. Esse verso 30 para mim é o central desse texto. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-lhe um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os outros que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos fazer mais uma oração? Deus, a sua palavra que é poderosa para tratar, para mudar, para transformar a nossa vida, ela está aqui diante de nós, cantada, anunciada, pregada, orada, e nós pedimos ao Senhor, Deus, que use tudo o que está sendo dito e cantado, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o seu desejo, porque é isso que está escrito na sua palavra, que o Senhor enviou Jesus e deu Jesus a nós, para que nós nos tornássemos imagem e semelhança de Cristo. Que seja assim na nossa vida, Senhor, para a glória do Teu nome, e que essa palavra também sirva de motivação para buscarmos as coisas espirituais, para buscarmos a presença do Senhor, para não ficarmos presos nas tristezas e nas dores que nos acontecem nessa terra. Que o Senhor nos abençoe para, diante do caos, olhar para Cristo, reconhecer nele o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e triunfar sobre todas essas coisas em nome de Jesus e por causa de Jesus. Nós oramos a Ti, Deus. Amém. Amém. Então, foi uma caminhada de mais ou menos 2 horas, 11 quilômetros andando.
conversando, estrada empoeirada, deve ser mais ou menos isso, né? 2 horas de caminhada, mais ou menos, talvez mais. Enquanto conversa, bate um papo, se é uma caminhada daquelas que o médico passa, né, para você ir bem de saúde, você vai mais rápido. Mas caminhada com tristeza e caminhada com pessoas conversando, ela demora mais um pouco. Então eu presumo, já que eles estavam lá às 6, estava findando o dia já estava acabando, então por volta das 6 horas do dia judaico, possivelmente eles tivessem saído de Jerusalém às 3h30, 4 da tarde. Sol forte. E talvez seja esse um dos motivos pelo não reconhecimento do Senhor Jesus no primeiro momento. Mas a situação desses 2 discípulos é muito parecida com muitos discípulos do Senhor Jesus hoje em dia. Alguns irmãos e algumas irmãs sofrem, padecem, têm crises e ficam se perguntando, né? Será que um crente pode sofrer isso? Será que um crente pode passar por isso? Será que um crente pode duvidar da fé? Muita gente passa por isso e os especialistas espirituais já criticam. É pecado, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa. E a gente vê que Jesus se aproxima dessas pessoas, não para dizer o que elas precisam, num primeiro momento, mas para abraçá-las, para acolhê-las. Então isso acontece conosco. Isso acontece na nossa caminhada cristã, de ficarmos exaustos, de ficarmos abatidos, de nos entristecer. São vários os motivos de entristecimento, ou de tristeza profunda. Quantos de vocês já não foram violentados de alguma forma? Tiraram alguma coisa de você que você tanto lutou para ter, e não dá aquela raiva? Meu Deus, sou crente, lutei tanto, trabalhei tanto para conquistar isso, e vem um e me leva. Não é angustiante? É. Nós não questionamos a presença do Senhor? Questionamos. Normal, irmão. O problema é quando aparece, né? Juntando a tristeza, a perda, a dor, aparecem aqueles que dizem que se nós estamos sentindo isso é porque nós não somos crentes. Aí o negócio fica mais difícil ainda. A dor é maior. Mas nós passamos por isso. Violência, dor, desespero, sentimentos difíceis quando nos tira o que é de mais precioso, ou algumas coisas preciosas. Nesse caso, tiraram dos discípulos aquilo que lhes era mais precioso, Jesus Cristo. Mas nós temos outras coisas secundárias, terciárias, que nós gostamos. E que quando nos tira, nós sofremos muito. A perda de uma pessoa na família é muito difícil. É muito traumático. É muito triste. E nós precisamos do nosso momento de luto, sim. Nós precisamos do nosso momento de choro, sim. Faz parte da humanidade. Ou do ser humano. Faz parte da gente isso. Os discípulos estavam caminhando assim, muito triste. Como restaurar a fé, então, a esperança nessa hora de tristeza profunda? Como restaurar? E a restauração, irmãos, não vem naquilo que dizem para nós. Vá passear no shopping, vai espairecer, vai ver vitrine, gaste um pouquinho, faça uma viagem. Nada disso resolve o nosso problema. O nosso problema é resolvido quando nós encontramos com o crucificado, com o ressurreto. De verdade. Quando nós encontramos com o Senhor, não desprezando a sua dor, mas dizendo para a sua dor que ela tem solução. E se você dói em você alguma coisa, essa dor não precisa ser eterna. Ela tem um momento dela, mas ela não pode passar desse momento. Ela tem instante. E depois desse instante, não precisa continuar, porque o Senhor Jesus Cristo é poderoso para desfazer a dor,
ou sentimento de tristeza, que estava profundo nesses irmãos no caminho de Emaús. Eles estavam andando e eles contam a história da ressurreição, mas contam a história da ressurreição de um lado triste, de um lado pessimista. Do verso 13 ao verso 24, eles estão falando sobre a ressurreição de Jesus. Numa visão pessimista, as coisas não dão certo, o mundo não está bom, é um caos, é tristeza, é dor, é ódio, a política não funciona, a segurança pública não funciona, a saúde não funciona, a educação não funciona, está tudo uma desgraça, tudo vai piorar. Essa é a visão dos discípulos, olhando para o mundo, numa situação de alvejados. E a gente olha para a Bíblia, e a gente vê de fato uma escatologia para a destruição. De fato, Jesus disse que o mundo vai de mal a pior, que nós não precisamos esperar coisas boas nessa terra. O problema é que na tristeza nós esquecemos, nós, povo de Deus, nós esquecemos que o Senhor Jesus tem um povo separado nessa terra. E que esse povo separado nessa terra, ainda que passe pelo caos, como consequência de se viver, por exemplo, numa cidade como São Paulo, ainda que passe por isso, não está preso nisso, não pertence a isso. Nós pertencemos a um novo céu, a uma nova terra, a um novo reino, a um rei. O nosso governo não é esse, o nosso rei não é esse, que está nesse mundo. Então, ainda que todas as coisas mostrem o caos, nós temos motivo de alegria, no meio da tristeza, no meio da tragédia, que é o que eles não conseguiam enxergar. Mas nós, filhos de Deus, há uma história diferente para nós. Há uma história diferente para nós. Ainda que nós passemos pelas mesmas consequências, porque se nós estamos morando numa cidade como São Paulo, possivelmente você vai ser roubado. Possivelmente sua casa vai ser quebrada e roubarão a sua casa. Possivelmente você vai ficar muito triste, muito exaltado, muito nervoso, muito nervosa. Possivelmente você vai querer mudar para o interior, pensando que lá você vai ter solução dos problemas de violência. Mas a violência não é só essa, né? Existem tantas outras formas de violência que nós sofremos. Então, pode ser que a gente venha a padecer dessas coisas porque nós vivemos uma cidade que existe isso. Nós não vemos na Bíblia Deus colocando um facho de luz solar só sobre os crentes, né? Os crentes vão andando e a luz do sol vai acompanhando os crentes. Os outros que não são crentes vão padecer de vitamina D, porque não são crentes. Deus não vai dar sol para os ímpios, então fachos de luz de solar, não é assim. A chuva quando cai na horta do ímpio, cai na horta do crente, inunda a casa do ímpio e inunda a casa do crente. Mas a nossa esperança não é essa terra, e aí que está o nosso problema, nós esquecemos disso. Nós nos apaixonamos por esse mundo, e esquecemos que a nossa cidade não é essa. Os discípulos esqueceram que a cidade deles não era essa. Que o projeto deles não era esse. Por isso estavam muito tristes. E não conseguiam ver nada, enxergar nada. Mas para nós, filhos de Deus, Deus tem um acordo de amor conosco. Deus tem um acordo de eternidade conosco. Vou repetir, Deus tem um acordo de amor com você. Deus tem um acordo de eternidade com você. Vão aparecer coisas difíceis? Claro que vão. Mas você precisa se deixar abater? Não. Ainda que o abatimento venha, e acontece, porque somos seres humanos, mas você não precisa viver nele. Porque nós não pertencemos a isso. Nós somos de outra cidade. Essas pessoas caminhavam sem esperança, esses dois discípulos, cansados, desamparados, tristes. A dor dos acontecimentos de Jerusalém estava sobre os ombros deles. E é interessante que eles relatam coisas, do que aconteceu. Olha, estão dizendo que anjos falaram da ressurreição, as mulheres foram e não encontraram um sepulcro vazio. Os discípulos disseram que pareceram lá para alguns discípulos
A pedra foi removida, mas a gente está muito triste. Né? Estamos muito chateados. Então, a dor do acontecimento de ontem impede a gente ver a realidade de hoje. Pelo menos é isso que eles estão vivendo. Eles sofreram tanto ontem que não conseguem enxergar os benefícios de Deus hoje. Deus está dando uma nova oportunidade, um novo momento, uma nova dinâmica, e eles estão presos no ontem, no sofrimento, na dor de ontem. E tem gente que carrega o ontem para um presente contínuo. Sofrem, sofrem, sofrem. E aí, como eles, não tem jeito. Falam aí que Jesus é bom, mas eu ouvi dizer em algumas igrejas, eu ouvi falar, o pastor disse de verdade, mas comigo, não, ele não olha para mim com olhar de misericórdia. Eu acho que eu fui nascido para sofrer. E talvez tenha sido. Não estou nem descartando essa hipótese. Talvez você seja um Jó, sem os benefícios posteriores. Mas não é nem essa a questão. A questão é, eu posso passar por isso de uma forma diferente. De verdade, irmãos. Nós podemos passar por essa situação de uma forma diferente. Lá na nossa igreja, nós tivemos uma irmã muito amada pelos irmãos, que sofria de câncer, tratamento durante muitos anos. Mas, se vocês vissem a alegria daquela irmã, o contágio. Eu gostava de ir na casa dela, sempre. Eu me sentia um filho e muito tranquilo dentro da casa. Era um lugar, tem 2 casas lá, nós, pastores, a gente tem essa dificuldade, mas tem 2 casas lá, tinha 2 casas que eu me sentia muito à vontade assim de chegar, e eu não estou pastoreando, eu estou descansando, né? Eu sentava no sofá, botava o pé para cima, tirava o sapato, bebia café ali, via televisão, e ela me servindo, aquela coisa de mãe e filho, era assim na casa dela. Faleceu, mas a vida dela, enquanto nos hospitais, enquanto doente, uma maravilha. Assim, de dar prazer da gente estar lá com ela. A doença estava nela, mas ela não estava com a doença. Ela estava com o Senhor. Uma noite eu fui passar a noite com ela. E para dar um refresco para a família, né? Um descanso para a família que estava acompanhando já há muitos dias, já no terminal, já estava em fase terminal. E lá pelas 4, 5 da manhã, ela tossindo, gemendo. Aí eu acordei, tudo bem, irmã? Dulce, o nome dela. Tudo bem, nunca estava errado, nunca estava mal. Quer que eu chame a enfermeira? Não precisa, meu filho, não precisa. Aí, papinho ali, tal. Aí ela disse a seguinte frase que me deixou assim, meu Deus. Ela disse assim, meu filho, eu sei que como pastor você deve sofrer muito. Muita gente fala, muita gente derrama coisas em cima de você. E talvez você não tenha ninguém para falar. Fala para mim, eu vou morrer mesmo, não vou contar para ninguém. Pode desabafar comigo, porque vai para o caixão. Ela falou exatamente assim. Ô, senhor, irmã Dulce. Ai, mas eu fiquei muito feliz de ouvi-la, e o cuidado, o carinho. A doença, ela não estava com a doença, ela estava com o Senhor. É possível viver na dor e ao mesmo tempo viver na presença do Senhor. Nós não precisamos nos curvar como se curvam as pessoas por aí, como os ímpios que não têm esperança. Nós temos esperança. Então Deus tem uma história de amor para nós e de eternidade. Mas a completa falta de esperança, de ver Cristo hoje, de ficar no ontem, dos problemas do ontem, da briga de ontem, da discussão de ontem, do desentendimento entre irmãos de ontem, nos impede de ver a bênção de hoje. E aí o pregador está falando, mas se você brigou com teu irmão ontem, semana passada, você está aí, mas isso aí não serve, mas ele que tem, está perdendo o que Deus está te dando, porque você está preso na briga com teu irmão ontem. Para de brigar, faça as pazes com Deus e com teu irmão. Aliás, tem um presente para vocês, de aniversário. O presente é uma palavra. A palavra é a seguinte. Eu estava orando hoje pela manhã, né? E aí Deus colocou essa palavra no meu coração, né? Além dessa aqui, essa específica como um presente. É a seguinte. Vocês aprendem escola dominical, cultos,
leem a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, fazem estudos hermenêuticos, exegéticos, veem original hebraico, que é a área do pastor, veem original grego, que é a área de algum irmão aí, estudam, mas duas coisas, disso tudo que vocês fazem, duas coisas são mais importantes, de tudo isso que vocês fazem. Resumir todo o estudo de escola de culto dos 2 anos de existência, de 9 antes da existência oficial, resumindo tudo, duas coisas. Ame ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não adianta você ter estudos profundos da Bíblia se não colocar esses 2 princípios em prática. Amar ao Senhor e amar o teu irmão. Portanto, se você está no ontem, porque teve uma discussãozinha com o irmão, por causa de alguma coisa, não adianta. Do que serve o seu entendimento bíblico, irmão? Do que serve a sua erudição bíblica? De que serve isso? É lixo, cocô de vaca, para lembrar o sertanejo. Não presta para nada. Eu estou usando a linguagem de Paulo. Esterco. Serve para nada. Ou talvez para adubar alguma coisa. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Não é para essa tarefa que Deus nos chamou. Então abra mão da resistência do ontem. Viva o presente do Senhor hoje. Ama teu irmão. Ama a Deus e ama teu irmão. Voltando aqui, presente dado. Voltando aqui, eles estão diante de Cristo ressuscitado, mas não aproveitam do Cristo ressuscitado. Que coisa absurda. Estão do lado de Cristo. Cristo se aproxima para andar com eles, mas eles não conseguem tirar proveito do encontro com Jesus, porque estão muito tristes. Quando a gente lê a história do filho pródigo, a gente fica preso no filho que saiu de casa, né? No filho que foi embora de casa. E a nossa mensagem é concentrada nesse filho. E parece que ele é rebelde mesmo, ele é fujão, ele é gastador, ele é mulherengo, ele é viciado, e ele volta e ganha tudo do pai. Mas nós esquecemos que o filho mais velho, que não saiu de casa, talvez seja mais pródigo do que o filho que saiu de casa. É bem provável que o filho que ficou em casa seja mais ingrato, mais rude, mais ímpio, mais mundano do que o filho que foi embora. Porque o pai disse: eu estou sempre contigo. Você poderia pedir o que você quisesse. Estou aqui do seu lado. Por que é que você me ignora? Por que você me ignora? Estou aqui para te dar um abraço, mas você não quer um abraço. Estou aqui para te dar uma palavra, mas você não quer uma palavra. Estou aqui para te enxugar os olhos, mas você não quer que eu enxugue seus olhos. O teu irmão estava perdido, mas você tem tudo, está do meu lado, tem tudo aqui que você quer. Por que é que você não usufrui? Por quê? Esses 2 discípulos estavam assim, Jesus andando do lado deles, e eles presos na tristeza do passado, não confiantes na esperança, não aproveitaram de Cristo do lado, que estava andando com eles. O quanto nossos sentimentos, podem nos afetar negativamente daquilo que aconteceu ontem. Agora, vejam só a estratégia de Jesus. Jesus reconhece a dor daquelas pessoas e caminha com aquelas pessoas. Ele se aproxima da conversa, ele entra na conversa e ele não chega condenando. Não. Jesus não faz como eu faria. Vocês são descrentes. Vocês ouviram que os profetas falavam? Vocês ouviram que as mulheres testemunharam? Vocês são descrentes. Vocês têm que orar mais. Falta de fé no coração de vocês. Eu chegava assim, duro.
Dos 2 pés no peito dos discípulos. Isso é falta de ler Bíblia. Falava bravo. Falta de acreditar na palavra de Deus. Jesus não faz nada disso. O que vocês estão conversando? E ele sabia. O que vocês estão conversando? Que estratégia linda, né? Sem gerar culpa, sem gerar medo, extraindo deles o sentimento deles. O que vocês estão conversando? E aí depois, sem condenação, como vocês estão se sentindo, né? E ele ouve o coração dos discípulos. E aí há um momento de Jesus falar, né? Há um momento de relembrar dos profetas. Então ele começa desde Moisés a relatar que era necessário que aquilo acontecesse. Quem matou Jesus, discípulos no caminho de Emaús, não foram os romanos, não foram os sacerdotes, não foi a religião judaica. Quem matou Jesus não foram, ele se entregou, era necessário. Vocês não estão entendendo? Era necessário. Eu assistia na minha infância os filmes de Jesus e eu ficava torcendo, né, todo ano, na época da Páscoa, eu ficava torcendo para que Jesus não morresse. De verdade. Eu não vai morrer, morria. Não sei se aconteceu com você, mas acontecia comigo. Toda Páscoa passava lá o filme de Jesus na televisão e eu torcendo para Jesus não morrer. E ele morria. Me dava uma tristeza. Um homem tão bom. Eu, ainda criança, devia ter uns 10, 12 anos. 10 anos. A média é essa. Eu não lembro muito. Eu faço uma divisão histórica de algumas coisas que tem aqui na minha cabeça, então eu devia ter uns 9, 10 anos. E eu ficava triste. Jesus está dizendo, era necessário. Não é para ficar triste. A dor, o sofrimento, a entrega da cruz, o levar os pecados, a lança, era necessário. Algumas dores são necessárias. Você entende? Algumas dores são necessárias. Alguns sofrimentos são necessários. Algumas dores são necessárias. E são necessárias, de repente, para você entender o seu irmão. Você que nunca sofreu de tal dor, talvez não consiga entendê-lo e zomba dele. E faz piadinha com a doença dele. E aí Deus te dá uma oportunidade para passar por uma enfermidade e você, já sei o que o irmão sofre. A irmã que tem depressão, e você vive falando mal, não dá atenção suficiente para a depressão da irmã, porque ela está deprimida, e acha que isso é besteira, acha que isso é folga, acha que isso é pirraça, acha que isso é preguiça, e fica lá dando uma de bonzão dentro de casa ou dentro da igreja. Deus vai te levar a passar por alguma coisa, então, para você entender a outra que sofre de depressão, e você tem que respeitar, não é preguiça. Às vezes a dor, então, é importante. E Deus usa como método de ensino. Pedagogia divina inclui a dor. Era necessário que eu sofresse. E ele começa a falar para eles, relembrando a eles da necessidade. Agora, tudo fica claro no verso 30. Quando ele toma o pão. Quando Jesus toma o pão, dá graças, parte e distribui. E aí, verso 31, os olhos são abertos. Tem alguma coisa nesse versículo de impressionante. Alguma coisa muito impressionante. O partir do pão. O partir do pão é algo misterioso para mim. Esse partir do pão faz com que os discípulos entendam quem é de fato aquele que está ali conversando com eles. Faz os discípulos entenderem qual é o projeto de Deus. O partir do pão. Se você não participa do partir do pão, irmão, talvez os seus olhos ainda não foram abertos.
Vou repetir, hein? Se você não participou do partir do pão, talvez os seus olhos não foram abertos. O que é o partir do pão? O que é esse partir do pão? Volto a repetir porque eu quero dar uma ênfase nisso, porque eu acho isso de extrema importância. Se você não participou do partir do pão, talvez você tenha um relacionamento com Cristo à distância. Porque partir do pão fala de duas coisas principais. Primeiro, intimidade. Estar à mesa. Participar da mesa é participar de intimidade. Nós levamos à mesa quem nós temos intimidade. Nós conversamos à mesa com pessoas que são íntimas a nós. Então, partir do pão fala de intimidade. E principalmente, partir do pão fala da mensagem de Deus, entregando o seu Filho Jesus. Porque esse partir do pão está lá quando Jesus está na ceia com seus discípulos. Esse partir do pão é repetido por Paulo em Coríntios, quando ele também participa da ceia com os irmãos da igreja de Coríntios. E as mesmas 4 ações que são repetidas. E Jesus repete essas 4 ações aqui. As mesmas 4 ações que ele repetiu há pouco tempo atrás, antes de ser crucificado. O Pai tomou, tirou da glória. O Pai abençoou, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. O Pai o cortou, o repartiu, o dividiu, o esmagou, o fez enfermar por nossa causa e distribuiu Jesus para nós. É isso que fala o partir do pão. Quando nós partimos o pão, nós lembramos, é uma lembrança dessa dádiva e dessas ações divinas por nós. Deus pega Cristo, combina com Cristo o tirar da glória, o toma, o abençoa, esse é o meu Filho, em quem tenho prazer. Pega Jesus e dilacera Jesus. Quem é que matou o Filho? Não foram os judeus, foi o Pai. O Pai mata o Filho por nossa causa. O Pai faz o Filho, como diz o profeta Isaías, o faz enfermar, o faz ficar doente por minha e por sua causa. E é isso que Jesus está trazendo à memória daquele povo naquela hora, daqueles discípulos. E veja o amor de Jesus por nós. Alguém que está chateado porque não acredita mais. Alguém que está triste porque fica lembrando das coisas do passado. 2 pessoas. E o Senhor Jesus Cristo se dá ao trabalho, se é que a gente pode dizer assim, de encontrar com os 2 e de ter uma conversa particular com os 2 e de partir o pão, para fazê-los lembrar de que o Pai me tomou, o Pai me abençoou, o Pai me fez enfermar e o Pai me deu a vocês. Comam e tenham vida. Comendo, terão vida. Comendo de mim, terão vida. E é essa vida que abre os olhos dos discípulos. E agora eles correm com alegria de volta, o mesmo caminho. Voltam para Jerusalém. A alegria os faz trabalhar. A alegria que vem do reconhecimento do partir do pão. Não é uma alegria passageira, não é uma alegria mundana, não é uma alegria de euforia por um culto, não. É uma alegria de saber quem Ele é e quem eu sou. E essa alegria de saber quem Deus é, quem Cristo é e quem eu sou nesse processo, me dá uma alegria transbordante que eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu vou correndo, eu vou voltar correndo, cheio de alegria, porque eu quero dividir a experiência com os meus irmãos lá de Jerusalém. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele apareceu, Ele partiu o pão e os nossos olhos foram abertos no partir do pão, diz o verso 35. No partir do pão, não adianta andar com Cristo só. Tem muita gente andando com Cristo. O coração fica queimado,
participa das reuniões, ouve uma pregação, vê algo na televisão, o coração fica inflamado, mas se não experimentar do partir do pão, os olhos não são abertos. Coração inflamado é um passo para, mas não é o objetivo final. É importante que o coração queime com as palavras do Senhor, mas se isso não te conduzir a abrir os olhos, irmão, precisa abrir os olhos. E abrir os olhos significa, eu me dou bem contigo, eu testemunho para você, eu te amo, eu não guardo mágoa, eu não fico no passado, porque eu sou um ser feliz, vivo, porque o Senhor me abriu os olhos. Aleluia! O Senhor me abriu os olhos na hora que Ele partiu o pão. Eu consegui entender e aceitei o seu sofrimento no meu lugar. Eu aceitei o sofrimento dele no meu lugar. Eu entendi que o Pai o enfermou, que o Pai o dilacerou, que o Pai o partiu em pedaços por minha causa. A dor maior de Cristo, lembrem-se disso, a dor maior de Jesus não é o madeiro, não foi o madeiro, não. Não. A dor maior de Jesus não foi a vergonha, não foi as cusparadas, não foi a lança, não foi a coroa de espinho, não. A dor maior de Jesus foi o meu e o seu pecado sobre ele. Por causa do meu pecado e do seu pecado, Deus o amaldiçoou. É essa palavra que Paulo diz, ele se tornou maldito em nosso lugar. O Pai o tornou maldito por quê? Porque ele estava carregando o meu pecado. E o Pai é santo e não suporta pecado. Maldito que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por nós, irmãos. E se nós não entendermos isso, e não usufruirmos desse crucificado, os nossos olhos não são abertos. E a gente fica no passado, nas picuinhas, nos probleminhas, nas discussões, sofrendo, chorando o caminho de Emaús, sem viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Vida cheia de alegria, porque o nosso Senhor ressuscitou. Eu participei com Ele, eu participo do pão dEle, pão vivo, me dá vida. Bendito Senhor. Glória a Deus. Para terminar, porque eu quero ter um tempo de oração, porque eu acho mesmo que, como o pastor Ion estava dizendo na oração, eu tenho certeza absoluta que é a nossa caminhada com Deus na oração é que vai fazendo essas coisas se tornarem reais para nós, né? Hoje eu estava dizendo lá para os meus irmãos na escola dominical, eu chego a duvidar que aqueles que dizem, eu oro sem cessar, que foi uma frase, né, que nós citamos e você citou aqui hoje, eu oro sem cessar, eu estou lá no metrô torando, eu estou lá no ônibus torando, e eu falei, eu chego a duvidar de que de fato você esteja orando, porque isso é frase, não vou lembrar, ou do Eugene ou do C.S. Lewis, me parece que é o Eugene, aquele que não ora no secreto, não sabe orar no público. E ele tem razão, e eu concordo, claro. Se nós não aprendermos a encontrar o Senhor no secreto, como vamos estar em comunhão com Ele no trem? Não dá, de fato não dá. E oração no sentido mais amplo que vocês possam imaginar, né? Além do pedir, além do agradecer, além das necessidades pessoais, como um diálogo, né? Como uma conversa com o meu Senhor ressuscitado, daquele que está aqui do meu lado, e que eu posso usufruir dele. Agora, voltando, irmãos, e terminando, né? Se você está triste como os discípulos de Emaús, por causa de algum problema, qualquer que seja o problema, talvez, já seja tempo de parar o choro e de aproveitar o Senhor Jesus do seu lado e dar um abraço nele. Vem cá, Senhor. Dá um abraço, está aqui do lado, ou está dentro, onde você quiser, né? Mas está aí. Então, para quê? Para que ficar
vivendo das dores e dos lamentos de ontem. Se o Senhor está aqui, partindo o pão, dando vida. Vamos orar? Aquela música, pode ser, Ion? Ou sai muito do programa? Aquela do início, aquela do que estás é alfa e ômega, essa. Pode ser? Pode? Vai atrapalhar um pouquinho? Não? Vai, né? Você que está sendo bonzinho comigo.